Estamos online, muito bem. Boa tarde a todos, muito bem-vindos aqui à nossa transmissão da SAMP Brasil. Esse é o nosso primeiro bate-papo, nossa primeira mesa redonda. E o tema de hoje que a gente traz para essa mesa redonda é o papel dos materiais avançados na indústria de veículos elétricos. Eu vou até além, eu vou trocar veículos elétricos por mobilidade elétrica, porque não só nos veículos a gente vai ver, ou a gente espera ver materiais avançados, e sim a gente espera também vê-los em toda a rede de eletrificação, infraestrutura, etc. Então, eu vou tratar de mobilidade elétrica para ficar mais amplo essa nomeação aqui do tema, ok? Por questão de conformidade, eu aviso a todos que esse webinar está sendo gravado. Portanto, aqueles que eventualmente se sentirem desconfortáveis com isso, podem se desconectar. Além disso, com exceção dos nossos convidados, eu peço a todos os outros que desliguem suas câmeras e também seus microfones. O meu nome é Sérgio Nascimento e eu faço parte do time técnico da SAMP Brasil. A SAMP é uma organização internacional criada para o fomento de processos de engenharia e materiais avançados. A sede dela é nos Estados Unidos e possui 40 capítulos espalhados ao redor do mundo, capturando, produzindo e compartilhando conhecimento sobre diversas tecnologias. A SAMP aqui do Brasil promove já há alguns anos o Congresso Internacional de Compósitos e também o Desafio Acadêmico, com a proposta de disseminar informação qualificada associada à nossa proposta tanto para a indústria quanto para a academia. Quem está aqui conosco presente, muito bem-vindo mais uma vez. Pode nos seguir nas redes sociais, quem quiser. Quem tiver LinkedIn, é só procurar nós lá. Estamos como SAMP Brasil. Também estamos no Instagram. Então, não deixe de nos prestigiar nas redes para acompanhar os eventos que estão por vir e ficar por dentro de tudo que a gente produz. Esse evento ele tem hoje uma duração um pouquinho maior do que o nosso webinar tradicional, ou seja, hoje vamos ter 1 hora aqui para tentar absorver o máximo do que os nossos dados têm para passar. No final, a gente vai abrir um tempinho para perguntas e quem tiver, elas pode escrever aqui no chat e vamos tentar atendê-las. Certo? Eu espero que todos aproveitem e vou começar a apresentar os nossos convidados de honra por ordem alfabética. Vamos começar por Cleiton Dantas. Cleiton Dantas é diretor-geral na Lion de Basel, a divisão APS Engineered Composites. Ele é graduado em engenharia metalúrgica e com MBA em administração de negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Ele também possui sólida experiência profissional na cadeia automotiva com mais de 35 anos de atuação no mercado, sendo que desses 35, mais de 21 anos são dedicados ao mercado de compostos. Contribuiu de forma participativa no projeto inovador da plataforma T4 Ford Troller, ocasião na qual foi demonstrado ao mercado as vantagens competitivas do compósito SMC, Sheet Molding Compound, para diversas aplicações no veículo, incluindo toda a carroceria e peças estruturais internas. Boa tarde, Cleiton, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, mais uma vez é um prazer, né, estar aqui com vocês, com essa equipe de pessoas bastante qualificadas, né, todas aí que estão aí também no mercado há muitos anos, né, todos têm conhecimento profundo de compósitos, então é um orgulho estar participar com vocês aqui, estou bastante orgulhoso desse evento com vocês. Obrigado. A gente que te agradece, viu, Cleiton? Se você puder apresentar a Lion Basel em um minutinho para a gente, para falar o que faz e qual o papel dela na indústria de compósitos, por gentileza? Sim, sem dúvida. A Lion Basel, né, ela é uma empresa, uma multinacional, bastante globalizada, vamos falar assim. Ela atua em vários segmentos, tá? Tanto na parte de refinarias de petróleo, também na parte termoplástico, né? Temos plantas em praticamente todos os países do mundo. Temos aqui no Brasil 3 plantas, né, sendo a de Pindamonhangaba, que praticamente produz o PP, tem alguns compósitos lá envolvidos também. Temos Sumaré, né, onde nós fazemos master batch e outros matérias-primas de termoplástico. E essa planta nossa aqui de Rio Claro, que ela produz, ela é assim, genuinamente uma empresa, uma fábrica de compósitos, vamos falar assim, uma unidade de compósitos. Aqui nós produzimos BMC, SMC, né, e algumas peças de contusão. Então, e temos, logicamente, global, nós temos unidades de compósito, de BMC e SMC, BMC no México, nos Estados Unidos, na Alemanha, né, e temos produtos de compósito em fibra de carbono. Então, temos, tem um portfólio bastante diversificado e é muito forte, tem uma ênfase muito grande nesse negócio de compósito, globalmente falando.
Ok, Cleiton, muito obrigado. Vamos aqui para o nosso próximo convidado de honra do dia, na ordem alfabética. Estamos com o Marco Túlio Ribeiro Risse. O Marco Túlio, ou mais conhecido como Tuba, ele é engenheiro mecânico com especializações em inovação pela University of California e também em administração pela Fundação Dom Cabral. Atualmente, ele é gerente regional de inovação e transformação digital na IOSP Maxion Structural Components, sendo responsável pelos principais projetos de inovação com as montadoras de veículos comerciais nas Américas. Tuba, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Sérgio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos também, Cleiton, Valdomiro, que vão compartilhar essa mesa redonda junto com o Sérgio também. Satisfação estar aqui, viu, cara? Muito obrigado pelo convite. A gente que te agradece. E repetindo o que fez o Cleiton, vou convidar você para falar um pouco da IOSP Maxion Structural Components, por gentileza. Legal. A IOSP Maxion, ela é uma multinacional brasileira, né? A origem dela é brasileira. Nós estamos na indústria automotiva com duas principais divisões, né? Uma de rodas para veículos comerciais de passageiros, são os maiores fabricantes de rodas hoje do mundo, e uma outra divisão da qual eu faço parte, que é de componentes estruturais, Maxion Structural Components. Essa tem o footprint localizado nas Américas. O grupo como um todo tem 32 plantas espalhadas no mundo, aproximadamente 15 mil funcionários, né? E a gente trabalha dentro da divisão de componentes estruturais, principalmente com veículos comerciais. Nós temos uma planta aqui em Cruzeiro, onde eu fico localizado. Cruzeiro, para quem não sabe, é no Vale do Paraíba, perto da fronteira entre São Paulo e Rio. Temos uma unidade em Contagem, em Minas Gerais, que daí sim, essa sim, voltado para veículos de passageiro, Cruzeiro, veículos comerciais. Uma unidade no México, que alimenta principalmente o mercado americano, também de veículos comerciais, de caminhões e ônibus. E temos uma joint venture também na Argentina, em Córdoba, também voltada para o segmento de veículos comerciais. Ótimo, muito bem, obrigado, Tuba. Seguindo a nossa lista de convidados aqui, agora eu vou apresentar o Sérgio Detuar. Para quem ainda não conhece, Sérgio Detuar é engenheiro químico formado pela Escola Politécnica da USP, com pós-graduação em liderança pela Kellogg School of Management, nos Estados Unidos, e mestrados em marketing estratégico e administração pela Melbourne Business School e também pela Stern School of Business, respectivamente. Acumula uma trajetória de 21 anos construindo negócios inovadores em diversos países. Em 2016, juntou-se ao grupo Solvay e hoje atua na divisão de materiais especiais. Boa tarde, Detuar, seja muito bem-vindo. Nascimento, obrigado pelo convite. É muito bom estar compartilhando essa mesa junto com o Valdomiro, o Cleiton, o Marco Túlio e você. Obrigado pelo convite. Aproveitando para falar da Solvay, a Solvay é um grupo belga que hoje tem muita clareza de atuação em dois grandes grupos de negócios, os materiais avançados e os químicos. O Grupo Solvay vem passando por uma revisão do seu portfólio ao longo dos anos e registrou aí o seu interesse em crescer nos próximos anos na área de materiais compósitos e polímeros especiais. Então, a divisão de materiais é o carro-chefe do grupo e é onde o grupo tem alocado recursos para o crescimento. Bem-vindo. E, por último, mas com certeza não menos importante, vamos apresentar Valdomiro Moreira. O professor Valdomiro, ele é químico industrial e mestre em ciência da computação. Ele também é professor universitário e possui, ele é professor universitário na pós-graduação Lato Sensu da UMACO, em materiais compósitos e polímeros, desde 1980. E ele também tem em seu currículo universidades como Mackenzie, PUC, FEI, Unicamp, o FBA, UX, FATEC, dentre outras. Ele também possui experiência nos segmentos industriais, com ênfase em engenharia dos materiais compósitos, engenharia de produto e desenvolvimento de mercado. Também atua como consultor especializado na sua empresa Global Composites. Boa tarde, professor Valdomiro. Muito boa tarde, estou muito honrado com o convite. Estamos honrados em recebê-lo aqui também. Fala um pouquinho da sua empresa, por gentileza.
Então, a Global Composites, ela foi fundada no finalzinho dos anos 2000, a convite da Henkel Loctite, empresa que inicialmente atuei nos Estados Unidos há alguns anos, predecessora na verdade, era a Dexter Company, empresa americana na área de adesivos e muitas especialidades químicas para materiais compósitos. Essa unidade foi transferida para Itapevi, no Brasil. Eu atuei algum tempo nessa área de desenvolvimento de mercado e, na época, cobríamos de Miami até Ushuaia, em toda a linha de produtos, e também, logo em seguida, aderimos a alguns outros programas na própria Cray Valley, um grupo francês ligado a Total, hoje grupo Polint. Anteriormente, havia participado da Hycod Chemicals, continuadora da Resana. Então, são quase 50 anos de mercado, uma longa história. Evidente que não vamos entrar em todos os detalhes, mas a Global, sim, tem feito um trabalho de desenvolvimento de mercado com duas frentes bastante claras. Uma na área de ensino e disseminação do conhecimento via nossas associações, não apenas a ALMACO, Associação Latino-Americana dos Materiais Compósitos, eu atuo também na ABIQUIM. De qualquer forma, então, temos essa frente e estou bastante feliz de participar hoje, até porque eu venho lá dos primórdios dos carros elétricos. Vamos falar um pouquinho, se tiver oportunidade, da própria Gurgel, que foi a primeira empresa na América Latina a ter a audácia, eu diria, e o arrojo de produzir um carro em compósitos movidos a bateria. Muito obrigado pela introdução, professor Valdomiro. Estamos ansiosos para ouvir aqui o acabouço de conhecimento que vocês todos têm a trazer aqui para o nosso evento de hoje. Ok, então, feita essa apresentação dos nossos convidados, eu informo que é o seguinte: a gente tentou separar aqui essa discussão em duas partes. Na primeira, a gente vai fazer uma introdução, falar em termos mais gerais da mobilidade elétrica no Brasil, no mundo, como o Brasil está situado nesse cenário, e depois a gente vai falar um pouco sobre, de fato, compósitos e materiais avançados nos veículos elétricos, tá? E na mobilidade elétrica como um todo. A gente vai começar falando um pouquinho do cenário global e de iniciativas governamentais, não só governamentais, mas iniciativas para o incentivo do crescimento dessa indústria. E a gente sabe que no cenário global, algumas ações importantes têm ocorrido. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Joe Biden anunciou incentivos fiscais para compradores de veículos elétricos e também a instalação de 550 mil estações de carregamento pelo país e a reposição de toda a frota governamental por veículos elétricos. No Reino Unido também foram anunciadas metas um tanto quanto audaciosas de banir a venda de veículos movidos a diesel e a gasolina até 2030 e híbridos até 2035. Na Ásia, o Japão visa que as vendas de veículos elétricos possam atingir de 50% a 70% das vendas totais de veículos no país. Já a China, que é a atual líder mundial de vendas de veículos elétricos, almeja que até 2035 não haja mais vendas de veículos de motores a combustão interna, num cenário que contabilizaria 50% de vendas de veículos elétricos e 50% de veículos a células de combustível ou híbridos. Como vocês enxergam o Brasil nesse cenário? Que tipo de iniciativas a gente tem aqui, seja governamentais ou de outras organizações, para promover a impulsão desse negócio e não só do negócio, né, mas desse segmento aqui no Brasil? Eu vou começar fazendo a pergunta aqui, passando essa pergunta aqui para o Clayton, e em seguida eu vou passando para os outros também. Ok. Infelizmente, né, acho que todos nós aqui sabemos o quão distante estamos, né, de outros países em termos de veículos elétricos, né? Só como informação, no ano de 2020, as nossas vendas de veículos elétricos não passou de 20 mil unidades. Isso considerando híbridos e elétricos, no caso, que é infinitamente pequeno comparado a outros países, né? Mas não deixa de ser significativo se você comparar com o ano anterior, 2019, que foi em torno de 13 mil, alguma coisa nesse nível. Então, mas olhando então nesse cenário global, eu diria que nós ainda temos muito a caminhar, né?
está faltando muito incentivo do governo, está faltando muito interesse também, vamos falar assim, das OEMs, das montadoras, de investir mais no Brasil, né, nesse sentido. E só para que vocês entendam, se você olhar em termos globais, né, você pega a Tesla sozinha, ela vendeu globalmente praticamente 500 mil unidades. Né? Ela teve um market share dela em torno de 16%. Só uma empresa americana, né, teve essa performance em veículos elétricos. Você pega a própria Volkswagen, que está aqui no Brasil, né, mas que ainda está também está fazendo um bom trabalho, digamos assim, em termos de caminhões, mas está muito longe ainda, vamos falar, em termos de automóveis. E você pega a Volkswagen fora do país, né, na Europa, etc., ela também foi responsável por 421 mil unidades, aproximadamente, um pouco mais que isso, de vendas de veículos elétricos. E ela respondeu por 13% do market share global em 2020 também. Eu estou falando aqui, vou falar praticamente das top 5. Né? Então, você pega a Tesla, como eu falei, que tem 16%, né, do market share global, com quase 500 mil unidades. Volkswagen, 421 mil unidades, com 13% de market share. E a Shanghai Automotive, que é uma indústria chinesa, né, ela teve 272 mil unidades. Corresponde a 9% do mercado global em 2020. Aí depois você pega a Nissan, que teve praticamente 226 mil unidades também, correspondendo a 7% do market share. E a BMW, né, que é vamos falar assim, carros considerados de alto custo, alto preço, teve praticamente 196 mil unidades vendidas no geral, com 6% de market share. Se você pegar essas top 5, né, elas representaram 1,6 milhões de unidades globalmente. Ou essas 5 empresas praticamente tiveram mais de 50% de todos os veículos vendidos no mundo no ano passado. Né? E o total vendido foi em torno de 3,1 milhão de unidades, ou seja, 3 milhões e 124 mil unidades aproximadamente. Ou seja, você tem uma concentração, vamos falar, de tecnologia na mão de poucos, né? Na mão de poucas empresas e de poucos países também até esse momento. O Brasil tem muito ainda para caminhar nessa estrada. A gente espera que haja realmente algum incentivo, já existe alguma coisa, né? Por exemplo, já existe um projeto de lei, né, que é o 5308/20, que é uma proposta de um deputado, Luiz Nishimori, do PL lá do Paraná, né, que já está tramitando na Câmara dos Deputados. E esse projeto ele já foi apresentado, ele cria alguns incentivos para veículos elétricos, né, baseado em, como sempre, né, baseado em redução de impostos, na troca de toda a frota do governo, etc. Mas ele também cria alguns outros benefícios para que, por exemplo, veículos elétricos, eles passaram a ser isentos, né, de imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI, que todos nós sabemos. Né. E, além de tudo, ele vai ter redução de 50% no tributo, em termos gerais, ali para quando você tiver um veículo genuinamente elétrico. Né. Os híbridos, ele ainda tem algumas restrições lá. Esse projeto também ele está tramitando lá e, logicamente, ele vai forçar com que o governo mude toda a frota de veículos deles, né, alugados, etc., tudo para a versão elétrica. O plano é que até 2025, né, pelo menos 10% dos veículos da Polícia Federal, etc., esses sejam veículos elétricos. E até 2035, 90%, né, da frota federal deve ser com propulsão elétrica. Isso é bom, é uma sinalização de que as coisas estão andando, mas são poucos projetos, são poucas iniciativas governamentais que faz com que isso seja mais dinâmico, né, no Brasil. Né? Outros países, isso já está muito bem consolidado. Estados Unidos, na Europa, a maioria dos países na Europa, isso já está muito consolidado. Então, a gente fica meio que patinando, né, nesse caminho até então.
Excelente, excelente, Dantas. Concordamos com você, obrigado pela sua resposta. Eu vou chamar o Marco Túlio para dar a mesma visão dele sobre o cenário, ou melhor dizendo, o que tem sido visto de movimentação governamental e também não governamental, no sentido de incentivar o crescimento dessa indústria aqui no Brasil. Por gentileza, Marco. Sérgio, exatamente como o Cleiton falou, a gente teve um baque muito forte com o Rota 2030, né? A gente tinha expectativa que o Rota 2030 ia a tomar algumas das ações que esse projeto de lei que o Cleiton mencionou está sugerindo. Então, por exemplo, a redução do IPI a zero, até determinado volume de produção, né? Isso não aconteceu e, querendo ou não, atrasou um pouco esse desenvolvimento aqui no Brasil. Para mim, não há dúvida que o governo tem que ter tem que ter a interferência do governo para que essa transição ela ocorra. A prova disso, para mim, é a própria Califórnia, nos Estados Unidos. Se a Califórnia não tivesse o incentivo governamental que tem para a energia limpa, lá a Tesla não teria tido o sucesso que teve, né, desde o início. Né, inclusive, até pouco tempo atrás, isso está mudando, mas lá nos Estados Unidos, dependendo do estado que você comprar o veículo elétrico, ele é mais barato, ele compensa, o TCO dele compensa frente ao veículo combustão interna. Lá depende do estado ainda, se o estado incentiva ou não a energia limpa. Então, para mim, não tem dúvida que se a gente conseguir acelerar esse tipo de incentivo, que, veja bem, ele é um incentivo que ele estimula a demanda, né? Reduzindo imposto, você estimula a demanda para esse tipo de veículo. A gente não vai conseguir acelerar. A gente não vai conseguir acelerar essa transição. Né? Um outro ponto que o governo também pode contribuir para essa transição é com a infraestrutura de lugares para recarga, que postos passem a ter também pontos de recarga, e além da própria infraestrutura de transmissão por si só. Né? A gente não pode gerar também uma demanda que a nossa infraestrutura não é capaz de suportar. Então, tenho certeza que passa pelo governo. O Rota 2030, que eu mencionei, ele não trouxe essa redução de imposto conforme se esperava lá em 2018, mas ainda assim ele ainda serve para ajudar a gente a desenvolver tecnologias adequadas à eletrificação. Então isso tem que ser, aí vem da parte das empresas, não é só o governo que tem que fazer o trabalho, as empresas também têm que fazer o trabalho delas, desenvolvendo tecnologias ou trazendo de fora, ou desenvolvendo, replicando nacionalmente o que é feito lá fora, para que a gente primeiro, gere essa demanda e depois a gente consiga atender essa demanda de uma maneira eficiente. Né? Então, eu acho que passa por esses dois caminhos. Um ponto que, para a gente, é ruim ficar para trás nesses casos é que o mercado europeu está se eletrificando, né? O mercado americano também está se eletrificando. Os veículos a combustão vão vindo para países de terceiro mundo. Né? Então, a gente acompanha, por exemplo, o crescimento de produção de veículos no leste europeu, no leste europeu, ele é absurdo nos próximos anos, porque eles vão passar a produzir veículos que atualmente estão sendo produzidos na parte ocidental da Europa e que não vão poder ser fabricados lá, e essas produções vão acabar sendo expandidas vão transferidas para países onde não existem essas limitações. Né? Isso vai retardar ainda mais esse processo nesses países. Né? Então, é uma série de fatores que, na minha opinião, dependem inicialmente do governo, mas também depende bastante das empresas se adequarem a isso, né? e conseguirem aproveitar as lições aprendidas de fora, que nem o Cleiton citou, a Volkswagen, por exemplo, a Nissan, que tem casos de sucesso, a Volkswagen com a plataforma MEB, né? ou ID3, como é o nome do veículo, que tem casos de sucesso lá fora, transpor isso aqui para o Brasil. Né? Ok, Marco Túlio, obrigado pela contribuição. Detuar, agora você, por gentileza. Muito bem, é muito bom escutar os comentários, as perspectivas do Cleiton e do Tuba. Eu não tenho como não
compartilhar da opinião deles, mas o que eu vou fazer aqui é dar uma perspectiva um pouco diferente para a discussão, né? Primeiro, existe uma questão de entendimento do grupo carros elétricos, né? O carro elétrico, na verdade, tem 5 subcategorias, e tem gente que considera o carro elétrico híbrido leve, que é aquele que simplesmente desliga e liga, ou seja, já é um carro elétrico, e esse é mais fácil de implementar, porque a diferença de custo dele, o custo de um carro a combustão é 500 euros, ou seja, é algo aceitável dentro do bolso do cidadão. Quando a gente fala do carro elétrico com autonomia de recarga da bateria e a gente vai para a célula de hidrogênio, a gente está falando de uma tecnologia que não está ainda disponível no mundo, tem uma infraestrutura que está sendo construída, então você está falando de algo que vai começar a efetivamente se materializar em 2027, 2028. E a diferença de custo vai ser algo em torno de 20 mil euros por veículo em relação ao veículo de hoje, motor combustão. Então, nesse meio do caminho, tem várias fases de transição. E de fato, o Brasil ele tem uma postura passiva em relação aos incentivos. Parte da razão, eu entendo, que é pela questão ambiental, ou seja, nós não somos grandes poluentes, grandes emissores de CO2 no mundo, e, portanto, a gente tem uma pressão diferente dos países que são grandes poluentes em resolver esse problema. Eu acho que um dos desafios que a indústria enfrenta e vem para o Brasil é a disponibilidade ou a disposição do usuário final a pagar o custo dessa nova tecnologia. Então, sim, o governo pode procurar algum incentivo, acho que é parte do que o governo deve fazer, mas ainda assim, essa nova tecnologia vai ter um custo adicional, e eu não vejo, dentro da demografia brasileira e da distribuição de renda do Brasil, a grande massa da população com poder aquisitivo para optar por essa alternativa. E aqui eu não estou nem falando da questão de infraestrutura das rodovias, das estradas, das ruas, eu estou simplesmente olhando a questão de aquisição do ativo. Então, quando eu olho a ótica global, eu acho que é normal a gente considerar que os países que têm mais preocupação ambiental, porque são grandes emissores, vão tomar liderança nessa adoção e vão adotar modelos de carros elétricos mais avançados, e os países menos preocupados com essa questão vão adotar tecnologias de veículos elétricos, mas ainda as primeiras, as mais básicas, né? A gente já vê uma empresa no Brasil, em São Paulo, a Neo Energia, fazendo um trabalho muito bom com as estações de recarga dos carros elétricos de recarga, mas esses são poucos ainda em comparação ao grande número de veículos elétricos. Agora, a notícia boa é o seguinte: todos os anos, no mundo, o número de carros elétricos aumenta numa proporção de 30% a 35% superior à proporção de veículos a motor a combustão. Então, eu estava lendo uma estatística que em 2027 a expectativa é que de 33% a 50% da frota de novos carros seja já elétrico. Não especifica qual o grau de tecnologia elétrica aí. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. E até pelos materiais avançados, ou seja, você tem mais materiais avançados introduzidos nos carros que têm mais autonomia elétrica, e, portanto, menos materiais nos carros mais simples. Então, a gente tem que tomar cuidado para não achar que é uma relação direta o aumento de veículos elétricos com o aumento exponencial do uso de materiais avançados, porque tem suas proporções aí. Exatamente, Sérgio, exatamente. Obrigado pela sua contribuição. Valdomiro,
compartilhe sua visão sobre esse aspecto para fechar esse primeiro bloco de perguntas, por gentileza. Muito bem, estou bastante alinhado com as colocações dos colegas, particularmente os números que o Clayton nos passou. Estou bastante alinhado com o Marco Túlio no sentido de demandas e bastante alinhado também, não poderia deixar de serlo, com o que o Sérgio Detour colocou. Eu vejo até um pouco mais a fundo o assunto de baixa percepção de valor de quem compra o veículo, né? O Brasil é um país pobre, essa história de país em desenvolvimento ou semi-desenvolvido, vamos esquecer isso, a gente precisa ver qual que é o nosso PIB comparado com outros países, até do próprio BRICS, né? E quem compra um carro, ele quer, e eu estou bastante alinhado contigo também, Sérgio, acabei esquecendo de falar, Sérgio Nascimento, com o assunto de expandir esse tema para uma mobilidade urbana, não só ficar focado no assunto do veículo elétrico. Bom, então, primeira notícia, né? Nós temos alguns pontos sensíveis, extremamente sensíveis, enquanto país Brasil. O primeiro deles é a baixa percepção de valor do que é um veículo que não seja movido por combustível fóssil e por outro sistema, quer híbrido, combinado, ou seja, não importa, não há essa percepção, né? O Brasil é campeão de vendas em veículos do tipo Flex 1.0, que leva o cidadão do ponto A para o ponto B, com uma economia bastante razoável em termos de consumo, e ele está bastante feliz com isso. O Brasil caminha a passos, não é nem de tartaruga, eu acho que deve ter algum bicho mais lento que a tartaruga. De qualquer forma, nós temos hoje 8 veículos elétricos no mercado brasileiro. Eu fui estudá-los um a um, já até fiquei interessado, porque aonde resido, a maior parte das escolas em que eu atuo estão numa região próxima, mas nenhum atende à minha demanda, né? Quer dizer, o valor do que seria um veículo 1.0, vamos chamar de 60K hoje, um veículo 1.0 com um bom airbag, com um bom sistema de proteção do cockpit, né, do habitáculo, esse valor dobra para 129, um pouco mais que o dobro, para um veículo do tipo Jaque. Eu não gostaria de falar em nomes aqui, mas uma montadora chinesa que tem um veículo elétrico, mas que não tem praticamente nenhuma autonomia, e eu não consigo enxergar também aonde que eu poderia fazer o reabastecimento. Então, nós temos pontos que eu chamo de extremamente sensíveis no assunto, não só da tecnologia. A tecnologia, ela existe, as montadoras internacionais, se quiserem internalizar esses modelos, eles podem fazê-lo em tempo extremamente curto. As linhas de montagem dos veículos com combustível fóssil se adaptam muito rapidamente para um veículo híbrido ou de combustível não fóssil, mas o problema não está aí. O problema vai um pouco além. E não se trata também apenas de suporte governamental. Se trata muito na linha do que o Sérgio acabou de falar. Não há percepção de valor por parte da comunidade potencialmente compradora desse veículo. Que vantagem? O que eu vou despender e o que ele me entrega, né? Então, o que nós vamos precisar daqui para frente? Nós vamos precisar, sim, de algumas atitudes, tanto de governo quanto de empresa. Tem que ter, sim, uma cenourinha lá na frente da empresa, caso contrário, ela deixa o veículo rodando lá no México, nos Estados Unidos, onde ela já tem um capex praticamente de payback pago, né? Haja visto os números da Tesla, que o Clayton acabou de nos colocar. Mas o que eu vejo? É uma dificuldade em que a gente fica correndo atrás do rabo, né? Então, eu sou bastante, falando francamente agora, sou bastante pessimista. Agora, vamos estender um pouco a conversa para fora do assunto do carro, que seria a mobilidade urbana convencional, para substituir um carro que movimenta uma pessoa, uma família do ponto A a B, e nós vamos levar ainda alguns bons anos para mudar esse cenário, a não ser que venha alguma legislação do tipo CETESB,
como já tem na Califórnia, a partir de 2030, não circula carro com combustível fóssil na região urbana da cidade, ponto. Quer dizer, não entra na cidade, vai ter que achar uma outra forma de mobilidade. Mas eu não enxergo movimentos nem governamentais, nem tampouco sociais ou de organizações que encaminhem para esse sentido. Então, onde é que eu começo a olhar alguma janela de oportunidade, né? Transporte. Transporte de massa, pessoas. Então, já temos aí alguns movimentos interessantes. A própria Mercedes-Benz, fazendo algumas parcerias interessantes. A própria Agrale, né? Então, eu quero trazer para vocês um projeto que, por boa sorte, eu estou trabalhando, muito próximo lá do Zeca Martins, que iniciou uma ideia dentro da Plastec, que é o sindicato gaúcho de apoio à indústria do material plástico, de forma geral, e conseguiram convencer, então, uma grande montadora, que é a Agrale, e o caminhão Fenemê. Eu gostei até da alusão ao Fenemê, eu sou um ex-fenemista, meu pai tinha caminhões, aprendi a dirigir em Fenemê, então a gente tem um carinho muito grande por esse projeto. É um veículo que já está rodando em fase experimental, com 350 CV de capacidade, né, de motorização, e com peso bruto de 18 toneladas e perfeito para entregas urbanas. Então, eu acho que a gente deveria olhar um pouco com mais cuidado esse assunto do transporte de massa, seriam pessoas, e de carga, no sentido do veículo elétrico ou com algumas ramificações. Mas eu gostaria também de deixar, uma vez que eu também atuo na área da aviação, e é um assunto que me apaixona, que é um projeto da Itaipu Binacional, que patrocinou, junto com o nosso colega engenheiro, o Alexandre Zaramella, o avião Sora, que já fez o seu voo solo com baterias, né? Com motorização da VEG. A VEG está muito adiantada em sistemas de motorização. Então, nós não estamos falando só de mobilidade urbana convencional, mas falei um pouquinho do que é transporte de massa, transporte de carga e, por que não, o transporte aéreo. Embora a gente tenha ainda um longo caminho a percorrer, mas o voo alcançou sucesso, teve uma autonomia acima do esperado. Ok, professor Valdomiro, muito obrigado. A gente vai para essa segunda parte aqui da nossa mesa redonda, e é o seguinte, para essa segunda parte eu vou propor até para nossa dinâmica como uma mesa redonda, né? Tudo bem que é virtual, mas para ficar mais parecido com uma mesa de discussão, eu não vou nomear exatamente cada pessoa para falar sobre uma resposta, ou seja, eu vou falar sobre a pergunta que a gente vai fazer, e aí eu vou pedir para que vocês educadamente se revezem e se interrompam, entre aspas, enfim, para colocar argumentos que julguem interessantes dentro dos pontos e da linha argumentativa que vão construir sobre o que a gente vai falar. Então, a gente acabou de falar aqui sobre uma introdução, uma contextualização aqui já muito bem colocada pelos participantes, e a segunda parte, então, dessa mesa redonda vai focar especificamente nos materiais avançados e a participação deles nesse segmento de veículos elétricos ou de mobilidade elétrica, como queiram chamar. Se a gente tomar aqui como ponto de partida a autonomia, né, desses veículos elétricos, que hoje aí varia de 400 a 640 quilômetros, e visto que as estações de recarga ainda são um pouco incomuns, a gente sabe que tem um campo para progresso nisso, né? Algo similar foi visto nos veículos a combustão interna, que com a evolução das tecnologias, né, aumentou o rendimento do combustível, só que infelizmente para nós, né, que trabalhamos com materiais avançados, não aumentou consideravelmente a presença de compósitos ou de outros materiais avançados para reduzir peso. Ou seja, o rendimento dos combustíveis ao longo dos anos, o aumento do rendimento, né, desses veículos, ele foi conseguido, ele foi chegando a um aumento de rendimento simplesmente com a atualização de algumas tecnologias, ou desenvolvimento de algumas tecnologias, principalmente de powertrain, né?
existe uma movimentação parecida, ou pelo menos não uma movimentação, mas uma visão parecida hoje para um futuro dos veículos elétricos relacionado ao rendimento de bateria. Tá? Ou seja, de modo que seria tão simples quanto aumentar o rendimento, né? Seria tão simples quanto colocar mais baterias no carro, visto que essas novas baterias ou as baterias que estão em desenvolvimento podem armazenar mais energias e ficarem mais baratas também, né? Não só a bateria em si, mas também a oferta de energia ser maior e ficar mais barato para o cliente. Então, visto isso, isso é uma perspectiva, tá? Isso não é uma previsão. Mas visto isso, eu pergunto para vocês aqui, quais são os principais desafios para que a inserção de compostos ou de materiais avançados na cadeia automotiva tenha maiores fatores de motivação do que simplesmente essa redução de peso? Se vocês me permitem, eu vou começar. Eu vou dar o pontapé inicial, já sendo deselegantemente deseducado. Na verdade, a gente sempre trabalha o assunto, né, que é a relação peso-potência do veículo. Não importa se ele é de combustível fóssil, que sistema de combustível ele tem. Muito na sua linha, Sérgio, vamos deixar um pouco de lado o que é célula de combustível, como o Detois já falou, veículo de hidrogênio, eu acho que é um pouco estratosférico ainda, as próprias baterias de grafeno, que já estão em fase, digamos, pré-experimental, vamos deixar um pouco do lado. Vamos voltar, sair da estratosfera e vamos voltar para a Terra, né? Nós somos terráqueos. Então, a gente tem que ter os dois pés muito bem assentados na Terra se a gente quiser ter argumentos tecnológicos e argumentos científicos dentro dessa indústria que é extremamente importante para qualquer país industrializado, que é a indústria automobilística, ou expandindo um pouquinho, o que é a indústria da mobilidade urbana e de mobilidade de cargas. Muito bom. Agora, como eu estava falando em relação peso-potência do veículo, o que a gente precisa? A menor massa possível com a maior potência que se transforma. Não importa se é energia elétrica, que energia seja, em energia cinética, que vai ser convertida em movimento circular lá para as rodas, ou circular para a hélice do avião, se eu estiver falando lá no avião do nosso amigo Zaramella, assim como de outros projetos. Agora, não é só isso, nós precisamos ter em foco uma relação que é extremamente importante, que é a resistência dos materiais aplicado a esses veículos, em relação à sua massa. Terceiro ponto, nós precisamos reduzir o arrasto, o chamado drag, né? É o arrasto aerodinâmico. E aí, então, não vejo outro material, pelo menos para a parte de carroceria, que não seja o material compósito, que te dá mais liberdade em termos de design, em termos de relação resistência-peso e de proteção do habitáculo, respeitando as normas vigentes de cada país, aliás, cada vez mais sérias do ponto de vista de transferência de energia para os passageiros e para o próprio motorista, né? Então, nós precisamos colocar isso tudo num pacote e ter um aumento de eficiência. O que eu estou enxergando mais perto da gente é alguma coisa ligada à nanotecnologia para nos ajudar no material compósito. O material compósito é fantástico para você fazer a carroceria. Eu anotei aqui algumas coisas, eu fiz uma colinha, porque é um pouco extensa essa lista, né? Mas sem a nanotecnologia nós não vamos conseguir atingir este desafio que eu estava dizendo, de uma relação massa total versus a capacidade que os motores elétricos ou híbridos entregam. Além do que, com a tecnologia que nós temos hoje de baterias, tanto de lítio ou ainda uma tecnologia um pouco mais antiga, que a gente chama de chumbo ácido, elas têm uma massa extremamente elevada. E esse material todo precisa ser colocado mais próximo do piso por uma questão de centro de gravidade. Muito bem. Então, quando a gente fala de materiais avançados, não vamos esquecer
de outras ligas que estão presentes nessa tecnologia. A Tesla usa um pequeno percentual, na verdade, de compósitos. A maior parte dos materiais são ligas de alumínio, ligas de titânio, etc. Mas o que eu vejo como uma dificuldade para você converter, então? Conseguir um veículo que tenha uma característica aerodinâmica com o menor arrasto possível. Por que o menor arrasto? Porque esse arrasto aerodinâmico faz com que a gente gaste mais energia do sistema de bateria que está instalado, que não tem autorreposição, a não ser que a gente traga algumas tecnologias que a Mercedes já está trabalhando e a BMW, que é utilizado na Fórmula 1. Quando você faz uma frenagem, você tem uma recuperação. Mas são sistemas extremamente complexos e caros. E eu tenho que voltar lá para o primeiro bloco que você iniciou, Sérgio Nascimento, que era qual era a nossa percepção de um mercado expandir. Ora, se nós temos tantas barreiras de ordem de custo, não temos percepção de valor do veículo que não tem rendimento, quanto menos desembolsar valores, né, financeiros caros. Então, os pontos sensíveis que eu vejo de pegar, então, um bom projeto do ponto de vista aerodinâmico, com menor arrasto, uma conjunção de materiais fantástica, com ligas, não somente com material compósito, mas com ligas diversas. Porém, o que nós temos que ver? Qual que é o processo industrial em largas... Pois não. Só um ponto aqui rapidinho. Eu vou convidar você a concluir essa sua primeira linha argumentativa aqui em 1 minuto, para a gente ter tempo para os outros também. Só porque a gente está aqui chegando, agora são 5h47. Perfeito. Para dar tempo para todos aqui também fazer a contribuição. Perfeito. Até eu quero ouvir do Clayton, que tem muita experiência com processamento industrial, que é a área de processo, a repetibilidade, a manutenção desse veículo no campo, os assuntos de manutenção em aftermarket, a obsolescência e o descarte. A Boeing está com um pepino imenso com obsolescência de peças de fibra de carbono que não sabe o que fazer com elas, quanto à reciclagem. Então, eu encerro essa rápida colocação. Ok. Eu gostaria de complementar, Valdomiro, aí que você mencionou. Eu acho assim, eu sei que, lógico que a nanotecnologia é o que está na moda nesse momento, só que tem um custo altíssimo também, né? Isso, em alguns momentos, acaba inviabilizando para ser competitivo com o que a indústria, né, de veículos elétricos utiliza hoje. Quer dizer, eles utilizam, na verdade, a própria chapa, alumínio, a chapa de aço, alumínio, etc., plásticos, alguns plásticos, né? Então, assim, nós já temos trabalhado lá fora, inclusive, e aqui nós já temos alguma coisa também em andamento, que é a conversão de muitas matérias-primas que eles usam lá hoje em metais, né? Nós estamos passando utilizando SMC para essas baterias, tá? Então, SMC e o BMC também é perfeitamente aplicável e atende às necessidades técnicas que, no fundo, né, quando você fala de bateria, isso já te leva logo de forma bem rápida a pensar em termos de propriedades, né? O que demanda dos nossos compósitos, o que demanda para que você tenha performance e seja competitivo com alumínio e outros metais. Nós temos, lógico, a propriedade elétrica. A propriedade é o primeiro ponto que você foca e é o primeiro ponto que as nossas OEMs exigem, né? Então, a SMC, BMC, por exemplo, eles têm vantagens técnicas aí que tornam o material muito mais interessante nessas aplicações de veículos elétricos, né? Porque eles têm alta performance em termos de isolamento elétrico, certo? Então, tem semicondutividade e outras coisas mais em termos de rigidez dielétrica, por exemplo, né, que fica acima de 13 a 15 kV, né, por milímetro. Então, isso é uma performance extremamente interessante e competitiva com outros materiais. A questão da propriedade antistática, né, que é simplesmente assim, muito importante, que é mais de 10 ohms lá no caso, né, em termos de resistividade superficial. E
outras propriedades mecânicas, por exemplo, né, alta rigidez, né, com módulo acima de 9 GPI, exemplo, né, e alta resistência ao impacto. Então, tem uma série de outras propriedades que o nosso material, mesmo sem a nanotecnologia, ele já atende, basicamente atende em tudo aquilo que a indústria automotiva precisa em termos de bateria, por exemplo, né? E tem também, logicamente, que a propriedade térmica e a inflamabilidade, né, que é fundamental para que você tenha lá performance e segurança também, né? Para você ter uma ideia, o BMC e a CMC, por exemplo, tem um elevado HDT, né, que é maior que 250 graus. Isso é bastante significativo em termos de aplicação e requerimento da bateria, no caso, né? Então, ou seja, tem uma infinita gama de propriedades que hoje, com a matéria-prima que nós temos aí no mercado, que a gente utiliza, por exemplo, vou dar um exemplo rapidamente que não tem nada a ver, mas para o Ford Trolley, como foi falado no início, o Ford Trolley é um carro totalmente em SMC, mas isso é uma fórmula, quer dizer, nós temos fórmulas que dá para utilizar na bateria de carros elétricos, tanto de SMC como BMC, que atendem todas as propriedades mecânicas, elétricas, térmicas e de inflamabilidade, etc. Então, acho que para a gente trazer isso mais para uma realidade nossa, hoje nós já temos isso. O que falta, na verdade, como foi falado lá atrás, né? O governo dá um incentivo, ok, mas o que falta mesmo é um interesse maior e um foco maior da indústria automotiva no Brasil, né, de ela investir nisso. Investir e ficar aberta a utilizar uma tecnologia local. Porque hoje tudo que você tem de carro elétrico no Brasil, praticamente, componentes, ele vem de fora, né, importado. Então, a gente tem que fazer um trabalho com as OEMs para que nós possamos, né, em conjunto, todos nós, obviamente, né, mostrar para eles que nós temos capacidade, que nós temos tecnologia, que nós temos produtos nacionais que atendem as necessidades deles para baterias, por exemplo, que é o ponto mais crítico de todo esse assunto quando a gente fala de veículo elétrico, né? Quer dizer, a cerne da questão, na verdade, é a bateria. E nós temos esse material hoje no Brasil, que é tranquilamente, tecnicamente, dá para ser utilizado e com sucesso, porque nós já temos cases lá fora, que eles já converteram, né? Se você analisar assim, pega, por exemplo, Fiat, Mitsubishi, Volkswagen, né? A própria GM nos Estados Unidos, eles já mudaram muitas coisas de metal para SMC, né? E por aí afora. Quer dizer, existe N oportunidades. O Sérgio, só queria complementar, a gente tem, mais fora do Brasil do que aqui, até a gente tem, através do nosso escritório lá em Berlim, a gente tem muito contato com novos startups, os startups de nova mobilidade. Todas não, mas a maioria dessas startups, a solução delas é em chassi e toda a carroceria é feita em compósito. E por quê? Eles têm um risco muito grande. Se for investir em prensa, em ferramental, estampado, o custo o risco para eles fica muito grande. Então, todas elas, dou até a dica aqui, depois vocês puderem procurar no YouTube, a Arrival é um bom exemplo, em que eles usam compósitos para diminuir o capex necessário para produzir os veículos que eles querem. Assim, eles reduzem o risco do próprio negócio, né? Então, Opa. Não cortou você, mas só concluindo. Isso nós já temos um exemplo claro no Brasil, né, que é a Ford Trolley. É um carro totalmente em SMC. Carroceria, tanto os body panels quanto a parte interna, o assoalho, as laterais, são todos feitos com SMC. Então, a gente não precisa nem ir longe, né? Você tem aqui em casa um case que é o melhor exemplo da aplicação do SMC de compósito, em termos de carroceria, mas acho que assim, falando de carro elétrico, quer dizer, nós também temos toda essa, porque tanto o BMC e a SMC, que vocês conhecem, o que muda na forma, a essência da aplicação está na fórmula. Então, nós temos fórmulas que já funcionam lá fora e aqui também, né? Exato. Com o mercado mudando e aparecendo novos players, o compósito, para mim, ele agrega uma outra vantagem, além da redução de peso, que é ser menos capital intensivo do que outras soluções. É interessante essa sua colocação, Marco Túlio, porque a gente vê, de fato,
uma mudança de mercado mesmo para até permitir a presença, não só a presença, mas a notoriedade de algumas startups. Os veículos elétricos, eles permitem isso, né? Enfim, a Tesla é o maior exemplo disso, né? Mas a gente também tem outras startups crescendo justamente por conta disso. E aí, o que eu captei aqui da sua ideia foi justamente de o compósito ele oferecer uma facilidade do seu CAPEX inicial, ou seja, você precisa de menos investimento inicial para montar uma linha de montagem, enfim, né, e de fabricação de chassi. É muito legal isso. Aqui no Brasil a gente tem algumas startups também, acho que tem uma de trator elétrico, agora eu esqueci o nome, mas eu achei uma bem interessante também. Tem o caso da Fenemé, que agora está acontecendo, que o Valdomiro comentou também. Acho muito interessante isso. A gente falou... Opa! Perdão. Não, Vitor, por favor. eu só queria complementar no que você falou, não é só a redução do CAPEX inicial, tem um fator importante aí que você consegue justificar novas unidades de produção de menor tamanho em localidades diferentes, né? E aí você consegue fomentar ecossistemas empreendedores dessas novas tecnologias espalhados pelo Brasil. O Brasil é um país muito grande. Agora, uma outra coisa que eu queria fazer uma referência, e aí tirar o chapéu para o Tuba, que é o seguinte, o público que valoriza custo-benefício, que faz a conta se vale a pena ou não investir numa outra tecnologia, porque no médio e longo prazo isso vai me gerar o resultado, são os donos das frotas de caminhão, né? São as empresas que profissionalmente compram esses veículos para usá-los o máximo possível e, portanto, elas conseguem vislumbrar esse ganho. Consequentemente, a gente deve ver a introdução de veículos elétricos e, portanto, a introdução de materiais compósitos ou materiais avançados sendo maior nos veículos pesados do Brasil. Eu acho que isso é uma tendência natural. E aí, de repente, não reinventar a roda, mas trazer um pouco desse conhecimento das startups lá de fora para cá, seria muito legal. O exemplo que você deu, Cleiton, que eu gosto bastante, infelizmente acabou saindo do Brasil, né? Porque a Ford aparentemente anunciou a saída do Brasil. Então a gente não sabe se vai continuar. Cleiton, você está no mudo. Você está no mudo. Cleiton, você está no mudo. Cleiton, você precisa desmutar seu microfone. Eu estou falando sozinho, desculpa. Entendi. Só para completar, Sérgio, na verdade, assim, a Ford está saindo do Brasil, porém, ela manteve o negócio da Ford Troller lá em Fortaleza, em Horizonte. Tá? Porque a ideia dela é manter esse negócio vivo para venda, porque ela sabe que é um negócio bastante interessante, bastante lucrativo, e ela está funcionando normalmente, só para vocês entenderem. Ford Trolley funciona normalmente, ela não teve nenhuma interrupção nesse período e não vai ter, tá? Só para vocês entenderem. Então, é uma questão positiva ainda, também, mais uma vez, reforçando o quanto o compósito é interessante, independentemente da crise, entre aspas, da Ford no Brasil. Ela manteve a unidade funcionando e vai continuar funcionando. Muito legal, obrigado por compartilhar essa informação. Nascimento, eu te interrompi, continua, por favor. Não, imagina, de forma alguma, a palavra é toda de vocês. Eu queria fazer um pedido e propor um desafio. O pedido é o seguinte: a gente agora está exatamente 5 horas e 59 minutos, ou seja, estamos a 1 minuto, teoricamente, de fechar esse webinar, mas, de acordo com o nosso script, a gente ainda tem algumas coisinhas para tratar. Obviamente, a gente já trouxe aqui um caminhão, literalmente, aqui com licença poética, tá? Um caminhão aqui de informações especiais, muito bem filtradas e introduzidas aqui para os nossos participantes, mas o pedido gentil que eu ia fazer é se vocês teriam 5 ou 10 minutos a mais disponíveis para a gente concluir mais algum ponto aqui que eventualmente esteja faltando na nossa discussão. Ok para mim. Ok para mim também, 10 minutos. Ok. Ok, eu faço esse pedido de uma maneira muito respeitosa e já peço desculpas por a gente invadir aqui o horário das 6 horas, mas eu acho que a gente ainda tem aqui um pouquinho mais para cavocar aqui do que a gente preparou para isso. Então, assim,
Vou tentar resumir aqui. O desafio que eu tenho para propor para vocês é o seguinte: a gente tinha mais algumas perguntas programadas aqui. Eu vou tentar resumir elas todas numa só, e aí cada um vai falando de acordo com o que acha que pode contribuir mais sobre tudo isso. Então, por exemplo, né, a gente tinha aqui pensado em falar sobre como inserir materiais avançados nessa demanda de alta cadência e redução de custos, tá? É bem típica do setor automotivo, automobilístico. Também a gente tem aqui algumas perguntas relacionadas a características de compostos que seriam favoráveis para esse setor. Algumas já foram trazidas aqui, já trouxeram várias, na verdade, né? E, para fechar, algum recado que vocês poderiam dar aqui, ou alguma iniciativa que vocês queiram compartilhar das suas empresas que tiveram, o Clayton já compartilhou alguma aqui conosco também, e eu acho que é isso. Então, sem ordem de começar aqui, quem quiser, tem um botãozinho aqui de levantar a mão aqui também, eu apertei o meu aqui para mostrar para vocês como é, então se vocês quiserem ir intercalando aí, e levantando as mãos, Detoar já levantou aqui, Detoar? Eu vou alternar aqui a ordem. Eu quero comentar com você que há muitos anos a gente vem trabalhando com o segmento automotivo, né? A história da Solvay no segmento automotivo vem dos carros de Fórmula 1, os carros de corrida ou posteriormente os carros de luxo, mas ela vem cascateando. Então hoje já existe tecnologia de pre-preg, de fibra de carbono e fibra de vidro de cura rápida. Então você pode fazer essas peças na prensa e num ciclo de produção relativamente rápido. Então, a tecnologia para você produzir uma peça a cada 1 minuto, a cada 5 minutos, ela já existe. O que a gente precisa enxergar agora é a demanda no mercado local para adotar a tecnologia. Eu pego o gancho do Sérgio, a gente vem trabalhando na própria associação, na divulgação, disseminação do conhecimento do Fast RTM, que é o RTM rápido, muito na linha do que o Sérgio acabou de colocar. Esse Fast RTM já tem demanda das montadoras francesas, uma vez que essa tecnologia nasceu na França. Então, as montadoras francesas que estão no Brasil já têm demanda para esse tipo de produto, mas eu vou além. Eu diria que o pre-preg termoplástico tem um campo imenso. A gente já aprendeu da indústria aeronáutica as aplicações dos pre-pregs termoplásticos e agora migrando para a indústria automobilística com algumas vantagens competitivas de processamento e de pós-consumo. Eu lembro há instantes o que eu falei de um ponto crítico. A Tesla já está tendo esse problema nos Estados Unidos, a Boeing está passando por um problema seríssimo da reciclagem das fibras de carbono, das peças de obsolescência, fim de linha, as peças que estão fora da especificação. O compósito é um material fantástico, mas como eu já disse em outros webinars, a tecnologia ela não dá saltos. E quando você tenta pular 1 ou 2, ela te cobra lá na frente. Eu falo que o inferno é aqui mesmo na Terra, não é lá embaixo não. Então ela está pagando preços altíssimos. Teve um caso ontem ou anteontem de para-brisa soltando em voo, e já se sabe que é um problema dimensional de peça em compósito de fibra de carbono da fuselagem. Bom, então, voltando, é isso, mas eu acho que sim, temos alguns desafios, mas, ao mesmo tempo, nós temos um menu, né, um cardápio de materiais e de oportunidades sensacional para atender a demanda desse negócio emergente. Ok, muito bem. Mais alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Ou sobre demais temas que não estão colocados aqui? Na verdade, só queria fazer um comentário rápido. Acho que uma coisa que eu achei bastante interessante que está acontecendo na Prefeitura de São José dos Campos. Tá? Eles estão instalando lá, pela empresa BYD, que é uma empresa chinesa, para variar um pouco, né? Mas eles estão colocando lá um modelo de ônibus que é 100% elétrico. Isso vai, logicamente, eles estão chamando lá de linha verde, né, lá em São José dos Campos. Mas então, isso no primeiro momento, eles querem fazer com que, dentro de um futuro bem próximo, todos os ônibus
em São José dos Campos seja com articulação elétrica. Então, assim, eu achei um negócio interessante em termos de uma cidade que está se preocupando, obviamente, com o meio ambiente e com a saúde da população dela em geral, né? Então, só uma observação aí. E outra coisa para concluir, o Valdomiro citou aí novamente, nós temos várias opções de matéria-prima, Valdomiro, tanto aqui quanto lá fora hoje, que pode atender esse mercado com segurança, né? Nós, lá no Basel, já fornece para a indústria aérea lá nos Estados Unidos há muitos anos e nunca tivemos assim, nenhum problema desse tipo que você mencionou, por exemplo. É lógico que o nosso produto não está sendo utilizado nessa região do para-brisa que você mencionou, mas o compósito, ele é lógico que quando falo de compósito, né, para as pessoas em geral entender, compósito não é só BMC, SMC, Handling Apps, Preap, RTM e outros. Existe uma infinidade de compósitos. No caso, principalmente para aplicação aérea, tem muita fibra de carbono, sim, mas tem muita outra tecnologia embutida nisso. Okay. Eu, como mensagem, Sérgio, eu só queria deixar que, pelo contato que a gente tem com as montadoras, pelo trabalho que a gente tem feito com a Solvay, principalmente para aquelas montadoras que têm centro de engenharia aqui no Brasil, falando em veículos comerciais, falta conhecimento para eles sobre o compósito. O rótulo de um material muito bom, mas muito caro, ainda persiste. Eu acho que o trabalho nosso, né, é tirar essa pecha de material caro para eles. E como é que a gente faz isso? Gerando conhecimento, dando peça para testar. Eu acho que isso é um negócio. Eu me proponho a ajudar todo mundo que a gente tem esse contato com as montadoras a tentar abrir canais e a gente conseguir fazer isso junto a eles, porque eu tenho certeza que a partir do momento que gerar conhecimento, a gente vai começar a gerar essa demanda. Eu acho que... Excelente, Marco Túlio, desculpa só cortar. É excelente a sua colocação. Excelente colocação. Tive uma excelente notícia hoje. Finalizamos a primeira turma de pós-graduação Almaco IPT. Serão 2 meses de aulas nos laboratórios do Léo, do Laboratório de Estruturas Leves em São José dos Campos, e a função é disseminar o conhecimento. Gostei da tua colocação. Desculpa, Cleiton, te cortei. Não, realmente era isso que eu ia comentar mesmo. Acho que tem uma carência muito grande no mercado de pessoas capacitadas e que tenham conhecimento bem específico em compósito. Isso aí, nesse ponto, o Marco está completamente cheio de razão. É uma lacuna que precisa ser preenchida. Acho que esse trabalho que está sendo feito, né, lá com o IPT está sendo bastante útil, vai ser bastante útil para o futuro do negócio de compósitos. E é um tema interessante, né? Porque eu lembro que eu tinha 15 anos de idade, morava na cidade de Santos e a gente andava naquele trólebus que era elétrico, né? A única coisa é que você tinha outra infraestrutura. O professor Valdomiro não falou, mas tem o carro Gurgel, os primeiros elétricos também. Então, não assim, tive a oportunidade, né, Sérgio, de falar. A gente tem que fazer outra. O Gurgel foi o primeiro cara, ele pensava realmente fora do quadradinho, né? Ele aproveitou bastante bem os veículos que ele tinha e fez as versões elétricas. Mas pegando o seu gancho, Sérgio, você ainda tem 1 minuto, e normalmente se não tirar o microfone da minha mão, eu não paro, é mania de professor, me desculpem. Mas um ponto importante, algumas autobahns na Alemanha já têm eletrificação por distância de caminhões elétricos, ou seja, não precisa ter contato físico para você recarregar a bateria. Você tem carregamento por aproximação, está em fase experimental, a Mercedes é uma das patrocinadoras desse projeto. Eu sou ex-Mercedes, trabalhei muitos anos, inclusive, na Alemanha, e a gente conhece bem os departamentos de inovação que eles têm, são fantásticos. Mas, perfeito, obrigado, professor. Um ponto que eu queria colocar para concluir, e vou pegar o gancho do seu exemplo. Assim, tradicionalmente, as tecnologias mais avançadas, elas não são desenvolvidas no Brasil. Tem algumas exceções ao longo da história? Tem, mas tradicionalmente não são, em especial no segmento automotivo ou aeroespacial.
Então, a gente, acho que vale a pena a gente entender essas características do mercado, e isso dirigido pelo público-alvo consumidor. Não é nem que não valoriza o produto, eu acho que não tem capacidade financeira de pagar o preço, o custo do produto. Mas, por outro lado, existem oportunidades e há espaços no Brasil, sim. Eu lembro de uma apresentação que eu assisti da Iveco, onde o apresentador dizia, olha, veículos elétricos, sim, mas nem tudo é elétrico, porque o Brasil tem uma tendência muito grande para os veículos de carga no uso de gás, de combustível com gás natural. Então, acho que os compósitos, eles podem ajudar a disseminação de conhecimento. A provocação do Marco Túlio, ela é muito positiva para a divulgação de conhecimento de compósitos, independente se vai ser elétrico ou até mesmo se vai ser um motor a combustão mais eficiente, né? Porque a gente pode fazer gastar menos se for mais leve. Então, acho que a gente tem aí uma reflexão para fazer, e talvez a tendência tecnológica do elétrico não seja obrigatoriamente o driver para essa disseminação de conhecimento do nosso lado. Excelente, excelente. Olha, a gente já estendeu 10 minutos, não vou pedir para estender mais, então fiquem tranquilos que agora eu vou dar só os recados finais aqui do nossa mesa redonda. Eu primeiro vou responder, eu vou trazer coisas otimistas, né, para a gente sair dessa reunião tranquilo aqui. Primeiro, dizer que eu vi o teste que foi feito pelo ônibus da linha verde, que o Cleito comentou, sou daqui de São José dos Campos, e eu tive a oportunidade de ver esse teste, realmente é bem interessante, bem legal ver isso. O Pedro Oliveira deixou um recado aqui, ó, que parceria com as universidades pode ajudar a mudar o cenário. É isso mesmo, Pedro, a gente concorda com você, e para isso a gente pode informar os que não conhecem ainda que a gente tem uma iniciativa em andamento, e que é a SAMP Universidades, informação, mas logo vai trazer coisas muito interessantes para o universo aqui dos materiais avançados. Além disso, uma outra iniciativa em curso também, está em fase de estruturação também, é um comitê para o uso de materiais avançados em veículos elétricos e rede de eletrificação. Esse comitê, ele está sendo idealizado pela Almaco, em parceria com a SAMP, e demais outras associações parceiras que ainda estamos captando aqui. Então, esse é um recado importante que a gente tem para passar também. Da minha parte e da parte da SAMP Brasil, a gente agradece mais uma vez todos que assistiram. Quem chegou no meio do caminho e perdeu alguma fala e quer voltar ou reassistir para anotar alguns pontos que não conseguiu anotar, essa apresentação vai estar no YouTube na íntegra em alguns poucos dias, então é só digitar Brasil lá no YouTube, encontrar nosso canal e assistir esse e outros vídeos também que tem lá. A nossa missão é de compartilhar e disseminar informação qualificada em compósitos e materiais avançados. Estamos aqui para isso e também para ouvi-los. Então, quem tiver sugestões e tudo mais, é só nos escrever. Eu me despeço desse webinar agora, dessa mesa redonda. Convido a quem quiser dar um tchauzinho aqui ou falar alguma última coisa em 30 segundos que quiser. Agradeço mais uma vez o Cleiton, o Marco Túlio, o Sérgio e o Valdomiro pela presença, pelo conhecimento que trouxeram aqui. Um obrigado e até breve a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, turma. Tchau, até breve. Até.